Fala galerinha, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais. A galerinha aí do sexto ano, é a primeira turma do ensino fundamental dos anos finais, certo? Vocês estão passando aí por uma transição, tá? Saindo aí do ensino fundamental dos anos iniciais, certo? Pessoal aí que tem apenas 2, 3, estourando 4 professores, e agora você se vê no mundo com muitos professores da sua escola presencial e muitos professores aqui da sua escola digital. Então, se organizem aí em relação às quantidades de professores, em relação aos seus cadernos aí, às suas anotações em relação aos estudos. Sempre gosto de falar aqui que estamos falando de uma escola digital, tá? Não são apenas videoaulas que você vai assistir e fazer anotações. É uma escola, tá? Onde você participa aqui ao vivo com a gente, interage conosco, tira suas dúvidas e aí você pega todas essas aulas que você vê, os conteúdos que são abordados e leva para o seu professor, certo? Da sua escola presencial. Ele vai te dar todo o suporte, todo o direcionamento necessário, tá, para que o processo aí de ensino e aprendizado seja concluído, certo, de forma correta. Como você sabe, né, eu acabei de falar aqui, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar nossas aulas através do computador, do celular, certo, ou da televisão, onde você pode ir assistir aí ao vivo e interagir conosco, tá? E para falar um pouco dessa forma de você assistir através do celular, é bastante importante, né? O pessoal aí do sexto ano poderia não estar um pouco habituado, mas a gente sabe que desde os anos iniciais aí do ensino fundamental, os alunos já têm acesso aí ao nosso aplicativo, tá? Então, você que já fez parte aí, já faz parte da rede da Prefeitura do Recife, já no ano passado, você sabe aí qual aplicativo que eu estou falando, você sabe aí da interação que existe, certo? Mas se você conhece aí algum amigo que ainda não fez o download do aplicativo, faça, certo? Encaminhe para ele, que vai ser de grande importância a participação e a interação ao vivo aqui das nossas aulas, certo? Hoje quem está me acompanhando aqui, dando um suporte mais uma vez, é a professora Cláudia, professora de Ciências. Vou passar a palavrinha aqui para ela falar um pouco aí sobre essa questão do nosso aplicativo, onde você vai fazer aí o download e baixar aí o nosso aplicativo para acompanhar a aula conosco. Bom dia, Cláudia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Então, é muito importante a participação de vocês na nossa aula, que vocês baixem o aplicativo. Vocês viram aí na nossa telinha o QR Code, então baixem aí, quem tem celular iOS, quem tem celular Android. É muito importante essa participação de vocês e essa interação conosco, para sabermos realmente se vocês aprenderam, se tem alguma dúvida. Lembrando sempre que também nossas aulas passam na TV, então vocês podem assistir na TV e também nessa interação conosco aqui ao vivo. É muito importante que vocês estejam bem atentos, principalmente nas nossas aulas de matemática, que é importante a concentração, a questão de fazer as atividades. E lembrando a vocês que nós temos aqui também conosco o nosso intérprete de Libras, Bruno, que está nos acompanhando, não é, nessa aula, para que possamos atingir mais alunos. Então, temos também essa preocupação com vocês, tá certo? E aí, professor? Show de bola, muito obrigado, Cláudia. Então é isso, pessoal, faça o download aí do nosso aplicativo, venha acompanhar a aula com a gente de forma ao vivo, tá? Mandando sua dúvida aí em tempo real. Outra plataforma que a gente utiliza, que o Educa Recife utiliza, é o YouTube. Estamos lá com mais de 10 mil inscritos, certo? A gente sabe que a quantidade de pessoas que temos aí na rede é muito maior, então compartilhe aí o canal, mande para os seus amigos da sala para que eles possam se inscrever, porque lá tem um acervo muito grande, certo? Não só da disciplina de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. Tem playlist lá, um canal super organizado. Você vai lá na playlist lá do sexto ano, vai ter todas as aulas por ordem cronológica, certo? Também tem aulas do quinto ano, do quarto ano,
do pessoal do EJA, tem as aulas também do 7º, 8º e 9º ano, tá bom? Então, você que é do 6º ano, a gente pode estar vivenciando um assunto aqui que você tem uma certa dificuldade em relação a operações com números naturais, por exemplo. Então, você volta lá na playlist do 4º ano, do 3º ano e assiste às aulas dos professores de lá, onde você pode revisar, assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, certo? Dar pause, anotar, mandar suas dúvidas lá também nos nossos vídeos, certo? Então, não se esqueça de se inscrever, ative as notificações, tá? Para que você não perca nenhum vídeo e aí você fique sempre lembrando que existe um canal lá no YouTube que te dá todo o suporte, tá bom? Vamos começar aí, recados foram dados, vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Estamos tratando da questão aí de frações, certo? Desde as nossas primeiras 2 semanas de aula, estamos falando aí sobre a ideia de fração. Então, falamos sobre a definição de fração, falamos da ideia da fração como uma parte em relação ao todo. Vimos aí aqueles exemplos clássicos, né? Aquelas figuras em que a gente determina as suas frações. Então, pegue aí o seu caderninho, pegue sua caneta, o seu lápis, sente aí numa cadeirinha, estamos falando de uma aula, tá bom? Então, concentra, vamos para a nossa aula de hoje, faça suas anotações e envie as suas dúvidas, certo? Vamos começar a nossa aula de hoje relembrando o que a gente viu em aulas anteriores referente ao estudo de fração, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Nesse exemplo, ele diz o seguinte: na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3 e nas outras tiras represente frações equivalentes à fração 1/3. Então, a gente viu como é que a gente faz essa representação aí da fração 1/3, ou seja, eu quero identificar uma parte em um total de 3 partes. Então, nesse primeiro retângulo aí de cima, eu vou dividir essa parte aí, este retângulo, em 3 pedaços iguais. E desses 3 pedaços iguais, eu vou pintar apenas um. Então, eu pintei de vermelho aí um retângulo. Num total de 3, eu tenho uma fração igual aí a 1/3, certo? Nos outros 2 retângulos de baixo, a gente vai pegar esses mesmos retângulos aí e identificar frações equivalentes à fração 1/3. Então, a primeira ideia que eu fiz aí foi deixar do mesmo jeito a pintura aí, do mesmo jeito do retângulo anterior, do primeiro retângulo. Então, eu tenho aí a indicação da fração 1/3, tá? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir novamente essa parte aí em algumas outras partes iguais, tá? Então, eu fiz um tracinho aí na horizontal. Então, pode notar que agora eu dividi esses 3 retângulos, dividi agora em 6 retângulos iguais. E pode notar que quando eu divido esses 6 retângulos iguais, pintados aí eu tenho 2. E pode notar que esses 2 retângulos que estão sendo pintados aí, eles representam a mesma partezinha da parte que está representada na fração 1/3. Então, pode notar que eu tenho agora 2 retângulos pintados de vermelho em um total de 6 retângulos. Então, eu tenho aí a fração 2/6. Então, pode notar que na parte vermelha que está sendo pintada em relação ao todo, pode notar que eles representam a mesma parte. Então, eu tenho aí que 1/3 e 2/6 são frações equivalentes. Do mesmo jeito, eu vou fazer no terceiro retângulozinho aí. Então, eu peguei a mesma ideia do retângulo anterior e desenhei da mesma forma. Então, pode notar que eu tenho aí 2/6, certo? E agora eu vou dividir novamente esses retângulos de modo que eu tenho uma quantidade maior, tá? Então, pode notar agora aí que eu dividi ele em 12 retângulos iguais. E desses 12 retângulos iguais, agora estão sendo pintados aí quantos? Estão sendo pintados aí 4 retângulos. Então, eu tenho 4 retângulos num total de 12. Então, eu concluo que as 3 frações aí, 1/3, 2/6 e 4/12 são frações equivalentes, certo? Então, eu tenho aí essa ideia
de fração equivalente que representa a mesma quantidade em relação a um todo, certo? Então, quando eu peço para você escrever, por exemplo, aqui, ó, 5 frações equivalentes a 2/3, você pode pegar e encontrar a tabuada desses valores. Como assim, Pedro, a tabuada? Como é que eu encontro aí, quando o professor diz para você, encontre a tabuada de 3? Então, você vai pegar e vai encontrar a tabuada de 3. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6 e assim por diante. Note que eu vou pegar o número 3 e vou multiplicar por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, para encontrar frações equivalentes a uma fração que foi dada, você pode multiplicar ou dividir, certo? Essa fração por um número natural que você queira escolher, tá bom? Então, observe aí, eu tenho uma fração 2/3 e quero multiplicar ela por 2. Então, eu vou multiplicar o numerador por 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, se eu multiplico o numerador, que é o número que está em cima, por 2, para encontrar uma fração equivalente, eu preciso multiplicar o denominador também, o número que está embaixo, pelo mesmo valor. Ou seja, 3 vezes 2 dá igual a quanto? Dá igual a 6. Então, já encontrei aí a primeira fração equivalente à fração 2/3. É a fração 4/6. Então, multipliquei aí a fração 2/3 por 2, tá? E aí você multiplica todos os números, o numerador e o denominador, certo? Então, tá aí, ó, 4/6, primeira fração equivalente. E aí você vai escolhendo números. Ah, Pedro, eu posso escolher 100, 250, 345? Pode, certo? Não tem problema nenhum. Qualquer número que você escolher para multiplicar essa fração aí, você vai encontrar uma fração equivalente. Lembrando, o valor que você multiplicar o numerador, você tem que multiplicar também o denominador, certo? Eu escolhi o próximo número aí como 5. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 5, certo? Então, 2 vezes 5 vai ser igual a 10. E 3 vezes quanto? 3 vezes 5 vai ser igual a 15. Então, a fração 10/15 é uma fração equivalente à fração 2/3, certo? Então, eu encontrei aí a segunda fração equivalente. Próxima fração equivalente, eu escolhi agora aí o número 10. Então, 2 vezes 10 dá igual a 20 e 3 vezes 10 dá igual a 30. Então, 20/30 é uma fração equivalente à fração 2/3. E aí você pode encontrar, por exemplo, aí, sem grandes multiplicações, as frações equivalentes, né, que eu pedi aí 5 frações equivalentes, você pode só ir adicionando 0, né? Então, 20/30 é uma fração equivalente a 2/3. Agora eu quero colocar 2 zeros, aí eu fico com 200/300 é uma fração também equivalente. Aí depois você quer colocar 3 zeros. Posso fazer assim, professor? Pode, não tem problema nenhum, tá? De modo que você entenda o que você está fazendo. Você está multiplicando os valores por 10, depois por 100, por 1000 e assim por diante, certo? Próxima fração aí eu multipliquei por 3, tanto o numerador quanto o denominador. Então ficou bem claro aí, né? 2 vezes 3 é igual a 6 e 3 vezes 3 é igual a 9. E o próximo valor aí eu escolhi o 7. Então eu tenho aí 2 vezes 7 é igual a 14 e 3 vezes 7 é igual a 21. Então eu tenho aí agora 5 frações equivalentes à fração 2/3. Pedro, você disse também que a gente pode dividir esses valores para encontrar a fração equivalente. Isso, também pode dividir. Mas note que o 2 e o 3, eles são números pequenos, né? Se eu fosse dividir, por exemplo, por 2, o 3 já ficaria um número decimal. Se eu fosse dividir por 3, o 2 já ficaria um número decimal, tá? Então, sempre procure encontrar frações equivalentes de modo que você encontre, por exemplo, uma coerência, tá? Por exemplo, se eu dissesse assim, encontre 5 frações equivalentes à fração 4/6. Aí você poderia fazer multiplicando, mas você também poderia dividir os dois valores por 2,
já que os dois valores aí, o numerador e o denominador, são números pares, tá joia? Então é dessa forma aí que a gente encontra as frações equivalentes de uma fração que foi aí informada, certo? Professora Cláudia, o pessoal aí está dormindo aí no chat, é 8 horas da manhã ainda, né? Como é que tá aí? Eles estão dormindo ainda, professor. Até agora ninguém falou, ninguém comentou, mas pode ser que eles estejam bem atentos à sua explicação de frações equivalentes. Bem interessante esse método de você identificar, não é, uma fração equivalente multiplicando ou dividindo. Eu acho que quem prestou atenção, e aí vocês comecem também a exercitar em casa, não é? Matemática, como eu digo, se aprende você exercitando. Então, eu quando estudei matemática era uma disciplina que eu gostava, e assim eu fazia todos os cálculos que o professor passava para mim na sala e tentava responder para que na prova eu me desse bem. Então é importante, em matemática a gente não pode dizer eu não gosto, então começa a estudar que é bem legal matemática. Show de bola, muito obrigado, Cláudia. E assim, como eu falei também, né, esse tipo de problema aqui, que a gente está falando de frações equivalentes, você pode criar aí, tá, a sua questão, certo? Você pode colocar uma fração aí, 4/7, e encontrar aí 3 frações equivalentes, tá? Então não precisa aí do professor estar passando esse tipo de atividade, certo? Depois que a gente fala sobre a ideia de fração equivalente, a gente vem aí para a ideia de transformar uma fração ordinária em uma fração decimal. E a gente vai utilizar essa ideia aqui de fração ordinária e fração decimal do mesmo jeito que a gente encontrou aí uma fração equivalente, certo? Primeiro, o que é uma fração ordinária e o que é uma fração decimal. Fração decimal é quando o denominador, o número que está embaixo, os valores são múltiplos de 10. Então, 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, 100 mil e por aí vai. E as frações que são chamadas de ordinária, elas são frações cujo denominador não são múltiplos de 10. Então, pode notar que eu tenho aqui uma fração 5/2, tá? Ou seja, o denominador, que é 2, não é uma fração decimal. Eu quero transformar em uma fração decimal. Então, para eu transformar numa fração decimal, o denominador tem que ser 10. E aí tu pensa o seguinte, opa, era 2, virou agora um 10. Então, eu tive que multiplicar o 2 por quanto? Para dar igual a 10. Eu tive que multiplicar por 5. Pedro, precisa eu pensar nisso? Não. Basta você dividir o 10 por 2. E aí você encontra esse valor que é 5. Então, lembra como a gente viu a ideia lá de fração equivalente? A gente precisa multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo valor. Então, como eu multipliquei o denominador por 5, para encontrar o valor do denominador, eu preciso multiplicar o numerador também por 5, pelo mesmo valor. Então, 5 vezes 5, a gente tem aí que é igual a 25. Então, 5/2 é a mesma coisa, é uma fração equivalente de 25 décimos. Então, aí eu transformei uma fração ordinária em uma fração decimal, certo? E aí, quando a gente vem para essa fração decimal, fica mais fácil da gente transformar essa fração decimal, tá, em um número decimal, um número com vírgula, tá? Então, como é que a gente faz aí para encontrar esse número com vírgula? Então, a gente primeiro escreve o número que está no numerador, que é o 25, tá? E observa a quantidade de zeros que tem no denominador, tá? A vírgula está aqui, né? 25,0 é igual a 25, é o mesmo número. Como o 10 tem um zero, certo? Ele é um número 1 acompanhado de um zero, a gente precisa colocar essa vírgula de modo que fique um número depois da vírgula. Ah, Pedro, então quer dizer que se for 100, são 2 números depois da vírgula. 1000, 3 números depois da vírgula. Isso mesmo. Então, a vírgula tem que sair daqui e eu tenho que colocar ela num lugar que fique um número depois da vírgula. Então, a vírgula tem que vir para cá, entre o 2 e o 5. Então, agora eu tenho aí que 25 décimos, transformando ele num número decimal, é igual a 2,5. Então, fica mais fácil da gente encontrar o número decimal quando a gente tiver uma fração decimal, certo? Então, essa é a ideia. A gente transforma uma fração ordinária numa fração
decimal e depois transforma no número, tá? No número decimal. Então, observe aí, eu tenho 63/50. Eu quero transformar esse número em um número, essa fração, em um número decimal, em um número com vírgula. Então, primeiro eu vou transformar esse número aí, essa fração ordinária, numa fração decimal. Então, o que é que eu vou fazer aqui? De 50, vamos para 100, tá? Então, observe aí, ó, 100 dividido por 50 é igual a quanto? 100 dividido por 50 é igual a 2. Então, se eu multiplicar o 50 por 2, 50 vezes 2, vai dar igual a 100. Então, se eu multipliquei o denominador por 2, eu tenho que multiplicar o numerador também por 2. E 63 vezes 2 dá igual a 126. Então, 126 centésimos é uma fração equivalente à fração 63/50. E agora eu vou transformar 126 centésimos em uma fração, em um número decimal, tá? Então, ao mesmo passo aí, ó, a gente escreve o número 126 e precisamos colocar a vírgula de modo que ela fique 2 números depois da vírgula, tá? Coloco a vírgula e tem que ficar 2 números depois da vírgula, porque o 100, ele apresenta aí 2 zeros, tá bom? Então, se eu colocar a vírgula entre o 2 e o 6, depois da vírgula a gente vai ter apenas um número. Então, eu preciso colocar a vírgula entre o 1 e o 2. E aí eu vou ter o número decimal, que é 1,26. Então, 63/50 é igual aí, transformando em um número decimal, 1,26. Tá joia? Então, lembra, eu expliquei em aulas anteriores como é que você faz aí essa transformação. Então, você pode fazer essa transformação de uma fração para um número decimal apenas dividindo, tá? Se você divide aí, arma a conta, né? 63 dividido por 50, você encontra aí 1,26, mas pode dar mais trabalho. Então, você pode aí transformar essa fração em uma fração decimal e depois disso transformar num número decimal, certinho? Então, essa ideia foi que a gente viu aí na aula de hoje, tá? A gente transformou aí esses valores, tá? Para os valores aí dos números decimais, certo? Pegamos a ideia de fração e mostramos como a gente faz essa transformação de uma fração para um número decimal. E aí eu já mostrei, ó, 2 métodos já, tá? A gente viu em aulas anteriores essa ideia da transformação através de uma divisão, tá? A gente dividiu aí esses valores, pegamos a fração e montamos, tá? Porque a gente viu que fração nada mais é do que uma divisão. Então, a gente pegou aí os valores e dividimos, montamos lá o cálculo, tá? E efetuamos a divisão. E aí eu mostrei para vocês justamente essa diferença, tá? Dessa questão aí, dessa divisão, quando a gente passa para número decimal. Porque, às vezes, o número que a gente vai dividir, ele é menor, certo? Do que o seu divisor. Então, a gente precisa utilizar alguns artifícios matemáticos. Que artifícios são esses? Pegamos e adicionamos zero, tá? Então, imagina aí que eu vou dividir 5 dividido por 30. Então, note que o 5, ele é um número menor que o 30, tá? Mas se eu adiciono um zero no 5, eu fico com 50 dividido por 30, tá? E aí dá para a gente dividir. Mas lembra, 5 dividido por 30 não é a mesma coisa que 50 dividido por 30. E aí você coloca um zero e uma vírgula, tá? Para indicar esse zero que a gente adicionou lá do lado do número 5. E aí efetuamos a divisão, normalmente, como você já aprendeu lá no seu 5º ano, tá? Você efetuou lá as suas divisões do mesmo jeitinho e encontrou o número aí decimal, certo? Depois, a gente fez essa transformação desses valores aí de outra forma, tá? Transformamos uma fração aí ordinária numa fração decimal, de acordo com o que a gente aprendeu na ideia de fração equivalente, tá? Mostrei para você que você deve multiplicar tanto o numerador
quanto o denominador pelo mesmo valor, para achar uma fração equivalente. E aí mostrei para você essa ideia, tá, da transformação de uma fração ordinária para uma fração decimal, certo? Mostrei a diferença para você de um para o outro, que lá na fração decimal, o denominador, que é o número que está embaixo, ele tem que ser um múltiplo, tá? Um múltiplo de 10. Então, 10, 100, 1000 e assim por diante, certo? Quando a gente tem aí outros valores, a gente diz que essa fração ela é uma fração ordinária, tá? Então, transforma com a definição aí de fração equivalente uma fração ordinária numa fração decimal e depois transforma essa fração decimal em um número decimal, tá? Lembrando sempre dessa ideia aqui, ó, da quantidade de zeros que aparece no denominador, tá joia? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Vou passar aqui para a professora Cláudia, para ela fazer suas considerações finais aí e se despedir do pessoal, tá? Para a gente se encontrar na nossa próxima aula. Bem, pessoal, uma aula bem interessante, não é? Essa praticidade que o professor Pedro Vitor ensinou, não é? Como essa transformação, quanto tempo você ganha num teste, né, professor? Sabendo onde colocar a vírgula realmente para fazer essa transformação, em vez de você armar uma conta tão grande assim. Então, torna-se mais prático. Então, em matemática, nós devemos ser também mais práticos, professor, para que a gente possa ganhar tempo, principalmente num teste que exige tempo. Então, você já vem de um 5º ano que já trabalhou isso, né? Trabalhou pelo menos as operações fundamentais, então você já tem esse conceito todo. Então, aí o professor está mostrando uma forma prática também de que você possa resolver essas questões. Então, bem interessante a nossa aula de hoje. Parabéns ao professor Vitor por toda a aula desenvolvida aqui, essa praticidade. Então, quem assistiu realmente, eu tenho certeza que aprendeu realmente a nossa aula. E vocês comecem também a praticar e também criar exercícios com vocês também, tendo o seu tempo de estudo. É muito importante que você consiga dividir o seu tempo. Você está numa turma nova, com mais disciplinas, com mais professores. Então, organize seu tempo que você vai ser um ano letivo que você vai se dar muito bem, tá certo, pessoal? Então, contem sempre conosco e nós vamos estar sempre aqui ajudando vocês e interagindo e fazendo essa interação. Então, tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado, professora, pelo seu tempo que você disponibilizou aqui para a gente. É isso, pessoal. Fiquem com Deus, um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.